Glória a Deus. Aleluia. Deus, nessa noite, possa abençoar a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Semana passada tivemos alguns imprevistos, né? De acordo com o nível da palavra, o adversário ele se levanta, né? Mas sabemos que tudo tem um firme propósito na presença de Deus. Então que nessa noite você esteja ligado, conectado com o Espírito Santo da graça de Deus, para que o Senhor ele possa nos abençoar, né? Mais um pouco. Glória a Deus, aleluia. Que Deus possa abençoar cada um nessa noite e que a nossa vida seja de ligação com o Espírito Santo, né? Essa semana foi uma semana boa, né? Uma semana abençoada. E quem define como vai ser a nossa semana somos nós mesmos. O quanto você está conectado com Deus, o quanto você busca o Abba, em ouvir a voz dele, ser direcionado por ele, ser ensinado pelo Espírito Santo, né? Esse final de semana foi algo bom. A gente saber que Deus ele está ouvindo nossas orações, saber que o Espírito Santo ele está em todos os lugares e quem está andando debaixo da nuvem, Deus ele traz pessoas que estão escondidas para falar conosco. Amém. E nós vimos isso no domingo na reunião da mocidade, né, em Jardim Nova Esperança. E automaticamente eu lembrei da palavra que Elias, ele por estar angustiado e por ele ter esquecido em alguns minutos o que Deus tinha feito, tinha sido matou os profetas de Baal. Ele ouviu uma mulher falar que se ele não restaurasse tudo aquilo novamente, que ele ia ser morto. E por questão de pouco tempo, ele entrou na alma, né? A alma dele falou mais alto, os sentimentos. Ele esqueceu que ele orava e o fogo descia. Ele esqueceu de quantas maravilhas Deus já tinha feito. E não deu ouvido a ouvir a voz do Espírito. E simplesmente ouviu a alma. E o que foi que aconteceu? Ali, ele saiu andando, caminhando para o monte onde ele já tinha visto falar que Deus estava lá. Que monte é esse? O Monte Horebe. Só que ele não sabia que Deus estava lá. Mas ele também não percebeu a movimentação do reino quando ele estava dormindo. Ou seja, tem momentos da nossa vida que o anjo de Deus ele desce, encosta perto de nós, fala conosco que a gente não percebe que é o próprio Deus cuidando de nós. Você entende isso? E ali Deus ele trouxe comida e trouxe água para Elias. E Elias foi caminhando, porque a caminhada era longa, o anjo ainda disse a ele, previu o futuro, ainda falou para ele, bebe e come que a tua jornada é longa. Ele bebeu, comeu e nem se atentou. Como é que esse homem sabe que a minha jornada é longa? Ele não se atentou. E aí seguiu porque ele estava na alma, ele não estava no Espírito, ele não estava guiado pelo Espírito. E seguiu a caminhada para o Monte Horebe. Eis o problema. A Bíblia diz para nós que
Ali houve um fogo, houve um vento, e Elias já estava dentro da caverna. E depois que passou tudo, Deus falou: Elias está fazendo o que dentro da caverna? Sai para fora. Ou seja, tem lugar que você entra que Deus não vai entrar. E Ele vai ter que te chamar para fora, para reposicionar a sua visão, te reposicionar e te mostrar quem você é e qual o propósito e por que você saiu da rota. Ele vai mandar você voltar para o mesmo lugar que você saiu e ainda vai te dizer: não tinha só você, tinha mais mil pessoas que não negaram o meu nome. E aí ele foi e apontou: vai e unge Eliseu como um profeta, levanta um novo rei. E Elias, ele só fez uma ordem. Voltou, jogou a capa em cima de Eliseu e não foi procurar o rei. Né? Ele já estava cansado de ficar na terra. Ele já queria sair daqui e ir para o lugar aonde Deus ia esconder. E o que foi que eu entendi nesse domingo? Deus, há tanto tempo, que eu vinha perguntando a Ele, eu falei: Pai, o que é que o Senhor vai fazer? Você está movimentando a tua nuvem, muita gente está pegando essa nuvem, está andando debaixo dessa nuvem. E dentro da nossa igreja, o que é que você vai fazer para dar uma renovada e trazer aquilo que o céu está precisando falar? E aí, quando foi domingo agora, o Senhor trouxe um irmão de longe, lá da cidade de, se eu não me engano a minha memória, a cidade de Toledo, lá pro lado do Paraná. E esse irmão, ele tinha fundamento, ele lê a Bíblia, ele procura ter intimidade com o céu. Ele sabia que a posição, ele estava como ancião, num cargo de ancião, mas ele entendia que ele era filho, ou seja, ele está falando na mesma linguagem que nós estamos conectados. Então isso é importante. O importante é você saber em qual fonte você está ligado. E o que é que acontece? Ali o Senhor falou mais uma vez, face a face, voltou para o princípio da conversa que eu tive essa semana com minha tia, com minha mãe, com o Gilmário, a respeito de voltar ao princípio. Que quando você começa a ler a Bíblia com a ótica da graça, você começa a entender que tudo está ligado entre o princípio, o meio e o fim. Não importa de onde você está lendo a Bíblia, se você estiver na visão, na comunhão, Deus ele sempre vai lhe levar no princípio, Ele vai lhe trazer no meio, que é para você entender o contexto entre lei e graça, e depois Ele te leva para o final, para você entender qual é o objetivo, qual o propósito que está estabelecido na sua vida. E há uns cultos atrás eu falei a respeito dos 4 elementos. Se você ver o título dessa mensagem de hoje, vai estar lá escrito, os 4 elementos. E se você está disposto a queimar. E o que acontece? Existe algo que se chama o fogo. E se esse fogo não estiver conectado com os 4 elementos, a terra não vai te obedecer. Os animais não vão te obedecer. Por quê? Vamos entrar nesse contexto. Quando Deus ele olhou para a terra e não viu ninguém, nenhum justo, preste bem atenção nessa palavra. Algo vai mudar na sua vida. Não se desconcentre. Se conecte com Deus. Hoje eu ouvi algo de um irmão nosso da congregação que
Tá namorando aí com uma irmã, que é de outro ministério, né, da Universal. Né? E o que acontece? A igreja agora está distribuindo Bíblias para todo mundo porque está cansado de ver as pessoas, né, levando o aparelho celular para a igreja. E as pessoas estão sem se conectar com Deus e se distraem com poucas coisas. Eu guardei aquilo, eu prestei bem atenção no que foi que ele falou. Ele pode até não ter percebido o que ele compartilhou, né? Mas nós precisamos estar atentos. E ali eu vi, guardei aquela parte, né, e entendi que eles já estavam corrigindo algo no meio do povo, né? Esse déficit de atenção. E o que foi que aconteceu? Deus, ele se move por princípios. Ele não mudou. Quem muda somos nós. Nós, às vezes, estamos enfadados. E quando você vai para o princípio, e aquele homem chamado Noé, ele foi chamado para fazer a Arca da Aliança. A Arca. E ali o que acontece? Ele simplesmente ouviu e obedeceu. Ele poderia não ter feito, ele não era obrigado a nada. Mas eles passaram mais de 100 anos anunciando que ia vir um dilúvio. Quando Deus fala com você e pede para você fazer algo, obedecer algo que Ele está te propondo, enquanto ele falou, né, faça a arca que vai vir um dilúvio, não choveu. Durante aqueles anos inteiros, não choveu. As pessoas estavam desacreditadas, ou seja, tem pessoas que ainda estão dentro da igreja e não está acreditando na salvação. E qual o problema? O problema é que a Bíblia diz que o Filho de Deus, ele vai vir como ladrão. Ah, mas ele vai me roubar? Não, ele vai só tirar a salvação da sua vida. Porque você estava distraído, desapercebido, desconectado com a fonte que atrai a alimentação da sua alma. Estava distraído, estava dormindo. E a Bíblia também diz que existiam 10 virgens, ou seja, 10 pessoas puras, que não coabitaram com ninguém, ou seja, estava indo ao encontro do noivo, mas elas estavam dormindo, ou seja, muita gente está dormindo dentro da igreja. Às vezes tem igreja que está fazendo teatro para mostrar que o diabo existe. Tem igreja que quem está conectado na nuvem está começando a pregar o evangelho verdadeiro. E você? O que é que tem feito? Vai continuar do mesmo jeito? Indo para a igreja? Batendo ponto, sem anunciar a verdade, sem conhecer a verdade, e depois você vai falar que não tem mais jeito para você, vai se vitimizar. Mas nem o diabo ele fica se vitimizando tanto que nem o ser humano. O diabo ele sabia quem ele era, o que ele provou, o que ele desfrutou, e ele hoje só tem uma missão, ele não tem tempo para reclamar, o tempo dele é povoar o inferno. E às vezes a gente está querendo se vitimizar o tempo todo, dar uma de coitadinho. Quando é que você vai ler na Bíblia e entender
que Deus ele deixou bem claro: diga ao fraco, eu sou forte. Você é forte. Você precisa levantar a cabeça, acreditar em você mesmo, acreditar em quem está dentro de você. Parar de se ficar vitimizando, dando de coitadinho, meu pé está doendo, eu não consigo fazer isso. Pare com esse jargão do inferno. Esse jargão não vem de Deus. E aquele homem, Noé, só conseguiu pregar o evangelho para 8 pessoas. Para ele mesmo. Ele creu. Ele pregou e creu. E para sua família. Sabe o que aconteceu? Quando você está fazendo o propósito de Deus, você não prospera para você. Mas você prospera para o reino. E você vai ver pessoas avançando, crescendo, porque você estava derramando algo na vida de alguém, para depois você desfrutar de algo surreal. Sabe por que isso? Vamos dentro do contexto do que eu estou falando. Quando Noé entrou na arca e a arca fechou, Deus ele fechou a madre durante aqueles anos, aquele período que ele estava dentro da arca. Não gerou para si mesmo, ele estava conectado com o propósito de Deus. Cuidar dos animais, cuidar da sua família, seguir os princípios. Mas a Bíblia disse o seguinte: quando ele saiu da arca, Deus abriu a madre e eles tiveram filhos e filhas. Está na Bíblia. Lê sua Bíblia na Gênesis que você vai entender. Você entende isso nessa noite? Então existe um propósito. Você precisa falar o evangelho simples para as pessoas entenderem de fato quem é Jesus. Se a sua vida não condizer com a essência de Jesus, isso é problema. Você precisa voltar para o princípio. Vamos ler a Bíblia lá em João, capítulo 2, versículo 13. Estamos repetindo essa palavra, né? Espero que Deus permita todas as coisas, que possamos subir essa live e o nome de Deus ser glorificado. Mas entenda uma coisa: nosso corpo ele é composto, se não falha a memória, é 60% de água. Então você tem terra, água, você tem fogo e você tem vento. Quando você só tem água, terra e o vento, o ambiente não te reconhece. Mas quando você recebe o fogo do Espírito Santo, aonde você entra, meu amigo, o diabo te respeita, porque você tem fogo, você queima. E antes de você entrar, o fogo já chegou primeiro, ele tem que sair. Essa é a diferença. Então nós precisamos entender que nós somos filho, e filho recebe a luz do Espírito Santo. Não é simplesmente você, a partir de hoje, eu abri a boca e dizer, eu sou filho. Tudo bem, você vai abrir a boca e vai dizer que é filho, mas você precisa queimar, você precisa incendiar. Quando você começa a queimar, algo muda na sua vida, tá certo? Vamos lá, João 2,13. Eu vou ler aqui. Jesus purifica o templo. E estava próximo à Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os
cambiadores assentados, e tendo feito um azaroque de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou. Que Deus repreenda esse espírito em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá? Glória a Deus. Vamos ler João, continuação aqui, João 2, versículo 16. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não faças da casa do meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram: que sinal nos mostra para fazeres isso? Jesus respondeu e disse: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Glória a Deus. Amém. E disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conheciam, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia do homem, né? Glória a Deus. Amém. Bem, nós sabemos que Jesus ele estava falando do templo, mas não mais do templo terreno. Ele estava falando do templo do corpo. E ele também estava falando a respeito do futuro, o que ia acontecer com ele. Ele ia morrer e no 3º dia ele ia ressuscitar. Então nós precisamos, como eu falei, entender a importância do nosso corpo, da nossa vida, a importância de zelar pelo nosso corpo, não deixar ele de qualquer jeito exposto, porque o nosso corpo é a proteção da caixa, é da casa que é a morada do Espírito Santo. E nós precisamos estar conectado a ouvir a voz de Deus. Até o Espírito Santo, ele deixa bem claro que quando ele entra dentro da casa, ele deixa a casa semelhante a ele. Ele vai transformando devagar, ele vai trabalhando, ele vai limpando. Mas quando o homem ele se distrai e perde a presença do Espírito Santo, a casa ainda ela fica com a característica do último dono. Mas o camaradinho atrapalhado, ele dá uma olhada, olha pela janela, vê a porta aberta e ainda vai chamar a companhia para entrar e fazer morada naquela casa. E a Bíblia ainda faz questão de dizer e mostrar para nós que quem entrou, né, naquela casa deixou os inquilinos tudo bagunceiro, e o estado daquele cidadão é pior do que o primeiro, né? Então vamos ter uma preocupação em zelar pela nossa casa. Amém. Aquela casa que eles entravam e estavam bagunçaram por um período de 46 anos, ou seja, 46 anos. Desde os 5 já conheciam a palavra.
Ou seja, 41 anos andando em bagunça, andando distante de Deus. Aquela casa feita por mãos humanas. Quando Deus está a fim de mexer em algo, Ele vai e aparece com a sua mão e escreve na parede. E aí até o rei que não sabe interpretar, ele tem que chamar alguém. Aí ele vai chamar os feiticeiros, porque ele não tem intimidade. Ele vai chamar aqueles que procura seus artifícios terrenos, chama as entidades para revelar, mas não tem autoridade. Foi por isso que eu falei no vídeo anterior a respeito que a terra e o céu, ela só respeita quem está queimando. Você entende isso agora? Amém. A terra só vai respeitar, ela só vai mudar, ela só vai florescer quando ela entende e chegou alguém com uma autoridade que tem os 4 elementos. Amém. Então, às vezes você está em um lugar. Ah, mas Deus mandou, aí você foi. Mas você foi sem autoridade. Ah, mas eu já estou aqui, o que eu faço? Comece a orar. Comece a buscar. Pare de falar. Comece a ouvir, ó. Ouça. Que o ambiente que você está, ele vai mudando. Quando você ouvir a voz que tem fogo para entrar dentro de você. Essa é a diferença. Então, a terra, ela só reconhece quem tem fogo, quem está queimando. É por isso que Elias, ele subia no monte e ele se escondia, o rei Acabe ficava procurando ele. Você deve estar se perguntando que mão é essa, que dedo é esse, que foi que escreveu? Foi Mene Tekel, foi o que estava escrito na parede, e o rei Nabucodonosor, ele não tinha como interpretar. Você vê a diferença? Daniel foi levado para a Babilônia por meio da bagunça. E no meio da bagunça, ele foi comer comidas e legumes, enquanto os outros estavam comendo comidas oferecidas a deuses estranhos. Você consegue entender isso? Amém. O que é que você está comendo? É comida que está sendo oferecida a deuses estranhos? Então comece a vigiar. Comece a queimar para que esse mal venha cair por terra. Amém. Amém. Glória a Deus. Você entende isso? Até o inferno só vai respeitar quem tem um 4º elemento. Quem não tem um 4º elemento, aí fica dando tapa na cabeça, fica balançando o corpo, dá uma sapateada, abre os braços e quer voar que nem achando que é passarinho. É só palhaçada, certo? Enquanto Deus não me provar dentro da Bíblia, isso aí para mim tudo é palhaçada. Então, até onde eu li, a Bíblia diz o seguinte, para você ver que não estamos inventando nada. Em Atos 2, os discípulos estavam assentados na congregação, ou seja, estava dando bom testemunho. Não tinha ninguém lá pulando, sapateando, dando tapa na parede, tapa na tribuna, não tinha nada disso. Todos estavam em ordem decente, estavam sentados na congregação. E veio um vento impetuoso e desceu sobre eles como língua de fogo. Ó, o 4º elemento. Você entendeu agora? O 4º elemento? Veio um vento impetuoso, como repartiu línguas como de fogo. Glória a Deus. Ou seja, aqueles 120 que ficaram dentro da congregação, lembra lá de Noé? Noé ficou um período. Depois que passou-se um bom tempo, tudo começou a dar certo. Começou a prosperar. Depois que saiu da arca. E viveu, se eu não me falha bem a memória, acho que foi mais 120 anos que ele viveu. Então, foi 120 mesmo? 120, ou seja, 120. Aí tinha mais 120 que estava dentro da congregação. Aí aqueles 120 entenderam, ouviram, receberam. Aí a Bíblia diz que tinha 5.000 que na vinda, na ressurreição de Jesus Cristo,
ouviu, não saiam de Jerusalém. 4.880, ó, deu linha, ó, correu, saiu, não obedeceram. 120 ficaram dentro da congregação, mesmo com medo, mas com as portas fechadas, janela fechada, estava lá, ó, orando, batendo na porta. O que é que Deus fez? Jesus lá em cima conversa com o pai e diz, ó, meu pai, manda a promessa que eu prometi para eles. Se passaram 10 dias, a festa da Páscoa, e o vento, o fogo entrou naqueles homens. Quando entraram naqueles homens, eles receberam a autoridade. A terra agora começou a obedecer. Então, quando eles passavam, a Bíblia diz que a sombra deles curava. O outro pegava, não tinha tempo de ir lá, passava a toalha no seu rosto e mandava, vai dar eles lá. Você consegue entender? A terra, ela obedece quem tem o quarto elemento, quem tem fogo. E os espíritos também obedecem quem tem o mesmo fogo. Você entende isso? Então comece a queimar, meu. Pare de religiosidade, pare de... eu sou evangélico. Você não é nada de evangélico, você é cristão. Evangelho, quem disse foi a revista Veja. Não pare de pegar título. O que eu achei bonito no irmão foi isso. Ele estava com um título de ancião, mas ele entendia que ele era uma atalaia que estava ali simplesmente para apontar o reino, para apontar um destino, que se você estiver andando errado, você vai para o inferno. Mas ele não queria aquele sangue caindo sobre a cabeça dele. Ele simplesmente entendeu o chamado dele para o propósito. Ele não estava ali para matar ninguém, apontar ninguém. Era simplesmente para te dizer, ó, você não batizou ainda por quê? O que é que está te segurando? O que é que está te impedindo de você obedecer à vontade do Abba? Ele só faltou dizer, Abba, Pai. Ele só disse assim, você é filho. A Bíblia mostra para nós que desde a fundação do princípio, você já foi elegido em Cristo Jesus para a salvação. Está na Bíblia, meu. Então você precisa entender quem é você e para onde você está indo. Qual é o seu chamado? Qual é o propósito que você ha estabelecido na sua vida? Pare de ser menino ou menina na presença de Deus. Seja homem de Deus e mulher de Deus. Certo? Tem coisas que Deus ele vai ter que arrancar de dentro de você. É por isso que dói. Você está muito apegado. Foi por isso que ele deu de chicotada. Ele deu de chicotada nos vendedores, nos cambistas, que estavam ali negociando. Ó. Em vez de falar do amor de Deus, eles estavam negociando, querendo fazer comércio, ou seja, trazendo o mundo para dentro da igreja. E nos tempos de hoje, a Bíblia diz que o que já se passou se repete no tempo de hoje. Só que com a tecnologia um pouco mais avançada. Aí eu estava ouvindo uma palavra que Luiz Hermínio ele falou assim, né? Aí, dentro da Bíblia. A serpente, ela come do pó da terra. Se você não tem um quarto elemento, você vai andando na carne e o que é que acontece? Você veio do pó da terra, então você fica muito carnudo. O que é que acontece? A serpente, ela fica pertinho de você, doido para lhe devorar. Doido para lhe consumir, ou você queima ou ela lhe pega, você que decide. Então começa a queimar, meu amigo. Luiz Hermínio ele falou o seguinte, a serpente ela vem comendo do pó da terra, e quando chega no final da Bíblia, ela se torna um gigante, ou seja, ela comeu tanto pó da terra, ou seja, quantas almas que estão indo para o inferno? A Bíblia diz que quem morre vai voltar para o pó da terra, a carne, o pó, volta para a terra. O Espírito, que veio de Deus, que foi assoprado no princípio e vem se propagando até o dia de hoje. O que acontece? Volta para o Pai. Agora a sua alma, onde estão os sentimentos, onde está, né? Vai definir ou ver o camaradinha como ele é, do jeito que ele é, né? Que você não foi salvo, aí você vai ver ele do jeito que ele é, a figura dele. Mas se você foi salvo, né? Sendo salvo, você pode até ver ele, mas vai vir 2 anjos lhe buscar. Está na Bíblia.
Bondade e misericórdia Ele vem lhe buscar para lhe levar para Jesus Cristo que está na nuvem. Lembra daquela nuvem que a gente vem falando? Esteja debaixo, esteja inserido debaixo da nuvem de glória. Se você estiver debaixo da nuvem, você vai estar caminhando como os passos de Jesus Cristo, é Ele e você junto. Então comece a queimar, meu. Comece a exalar o bom perfume. Entenda qual é o seu chamado. Entenda quem você é. Quando Jesus ele fala que com 3 dias eu vou derrubar todo, ele vai derrubar a casa velha, o velho homem, ele está te chamando, ou seja, vem, desce nas águas do santo batismo, nasce de novo, que eu entro dentro de você, te estruturo de novo, e com 3 dias você vai se tornar totalmente diferente. Aí você vai lembrar daquela palavra, né, que está, se eu não me engano, lá em Abacuque 3, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ou seja, o estado da primeira obra e o estado da segunda, que o Espírito Santo da graça, ela entra dentro de você, ela te faz brilhar e você agora recebe tudo que tem no céu na sua vida. Você entende isso? Essa é a diferença. Então pare de andar disperso. Comece a falar do amor de Jesus Cristo, para que as pessoas entendam, para que as crianças entendam, para que os velhinhos que há muito tempo estão afastados, né, nunca ouviu, nunca entendeu, eles venham entender o amor de Jesus Cristo através da sua vida. Não uma história, uma carochinha. Fale do amor dele. Se você falar do amor de Jesus Cristo, vai impactar, vai gerar tanta autoridade que o Espírito Santo ele tem que queimar o coração daquela pessoa, ele tem que envolver ela, porque você está queimando, você é uma brasa. Você precisa entender isso. Então, cuide do seu corpo. Cuide do seu corpo. Tenha zelo, né? Que vai estar lá em João 2,17, vai falar sobre o zelo do templo. Você tem que ter zelo pelo seu corpo. Em 2,18 e 21, né? O seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Está na Bíblia. Já está tudo bem claro, tudo explicado. Você precisa cuidar do seu corpo. Vamos lá. 1 Coríntios 3, 16, 17. Três. 1 Coríntios 3, 16, 17. Para você entender o que está escrito na palavra, certo? Vamos lá. Se você está em casa aí ao vivo, vai pegar para ouvir essa palavra, pegue sua Bíblia, esteja sempre do seu lado, né? Não use ela como um amuleto, mas use ela como o rema da sua vida, a transformação que você tanto precisa. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Amém. Você entende isso? O seu corpo é santo, meu amigo e minha amiga. Ele é santo. Então você não pode andar por aí de qualquer jeito, desmazelado. Não dá para andar desse jeito. Você precisa andar guiado pelo Espírito Santo.
Ele precisa te incomodar para você entender isso. Glória a Deus. E tem algo que eu falei que ele é muito forte a respeito que você precisa anunciar o propósito, anunciar a salvação. Noé anunciou a salvação por muito tempo. E o que aconteceu? Muitas pessoas não acreditaram. Achou que era balela. Mas quando todos os animais entraram na arca, que ele entrou com a sua família, se salvaram só 8. Fechou aquela porta e começou a chuva. Até Matusalém ficou para trás, meu amigo. Todo mundo ficou para trás. Muita gente não acreditou. Mas quando aumentou a intensidade da chuva, a Bíblia mostra para nós que choveu 40 dias e 40 noites. Você entende isso? Amém. 40 dias e 40 noites, o povo agora lembrou de tudo que ele pregou durante anos e anos, 120 anos ele pregando, anunciando que Deus ia destruir a terra. Agora é ao contrário, Deus está dizendo que se você não cuidar do seu corpo, Ele vai destruir você. Mas eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo que você já está, guardado e refugiado por Jesus Cristo, porque você está caminhando dentro da palavra. Então, se você chegou até aqui, é porque Deus ele está trabalhando na sua vida por dentro, para que do lado de fora venha florescer e venha sair de você vida e vida com abundância. Amém. Que você possa exalar um bom perfume na presença de Deus. Você entende isso nessa noite? Glória a Deus. 1 Coríntios 6, 18, 20. Aí ele fala assim, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu corpo. Glória a Deus. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você não é de você mesmo, você já foi comprado com preço de sangue. Então você não é mais qualquer um. Então tudo que o diabo tem falado é tudo mentira. Você é filho, você foi comprado, você foi resgatado por Jesus Cristo. Amém. Quando ele morreu, ele estabeleceu algo. Por isso que ele, no começo da palavra, ele está dizendo aqui, em João, 2 João 2, 13 em diante, ele está falando que com 3 dias ele vai derrubar o templo e com 3 dias ele vai restabelecer. Ou seja, ele está dizendo para nós, o que o diabo fez no princípio, que derrubou toda a humanidade, eu, o segundo Adão, estou estabelecendo de volta e te ligando ao princípio com 3 dias. Glória a Deus. No 3º dia ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele precisava receber um corpo glorificado. Então aquela mulher que viu ele, ela falou assim, ele disse para ela, não toques em mim, porque eu ainda não fui para o Pai e não recebi um corpo glorificado. Você entende isso? Agora vamos fazer uma ligação agora. Quando o homem está andando debaixo da lei e ele não entende a graça, ele fica batendo na graça porque está falando de graça, está falando de amor, está falando de vida no Espírito, está falando de propósito, está falando de visão, de futuro. Aí fica brigando,
ouvindo conversa de Satanás. Não é porque só fala assim, porque você precisa voltar para o princípio, você precisa entender que você está ligado no princípio e não no fim, é no princípio. É o princípio que estabelece tudo. Então, quando naquele momento ele estava restabelecendo, ligando a linhagem que você não é à toa, que você não é um qualquer um. Ele estava ligando de volta você para o princípio. Dizendo, o primeiro Adão caiu, mas eu venci o mundo, eu venci o diabo, agora a mim foi me dado todo o poder no céu e na terra e no inferno. Aí quando ele volta agora com o corpo glorificado, como é que ele voltou? Ele não voltou ainda, voltou sim. Ele veio, pegou o homem que era estabelecido debaixo da lei, de um princípio da lei, derrubou esse homem e disse, por que tu me persegues? Agora ele não apareceu caminhando, ele apareceu com o corpo glorificado em feixe de luz, meu amigo. Pegue isso no seu espírito, guarde isso dentro de você. Isso é diferente, rapaz. Ele queimou, desceu queimando, eu recebi, agora eu tenho um corpo glorificado, porque quando ele subiu, os anjos já estavam com espada na mão para pegar ele. Quando ele foi entrando, um ancião gritou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E baixaram as espadas e deixaram ele entrar. Quando ele entrou, ele agora foi sentar num lugar de descanso. Deus está te chamando para esse lugar. Acorde para a vida. Pare de tentar fazer do seu jeito. Entre no Espírito. Entre no lugar de descanso. Estabeleça uma comunhão. Pare de correr e fazer do seu jeito, que está dando tudo errado. Você tenta fazer do seu jeito, dá errado. Faça do jeito de Deus que tudo dá certo. Porque quando você entra nesse lugar, o lugar estabelecido, porque você não tinha direito, meu amigo, você não tinha direito nenhum. Mas agora você tem, foi por isso que ele disse, e quem estava na carne não entendeu, mas quem estava andando no Espírito conseguiu ligar alguma coisa, mas aquela mulher, agora eu vou entrar em outro lugar para você entender, aquela mulher que era prostituta, ela foi lá, procurou um lugar para sentar na mesa porque não tinha direito, mas ela simplesmente pegou o melhor que ela tinha, ela entrou debaixo da mesa, pegou o unguento, que é o bálsamo na versão da sua Bíblia, e jogou tudo nos pés dele. Ele pegou tudo, o melhor que ela tinha, o que era mais caro naquela época, jogou nos pés dele e pegou seu cabelo, o cabelo que era para raspar, que não podia estar dentro da igreja, porque ela prostituta. Ela pegou os seus cabelos que não tinha um pano, ela não tinha nada, mas ela falou, eu entendo qual é o seu chamado, eu sei para que você veio, mas você tem que ir para a cruz para me salvar, para me resgatar. Ela pegou o cabelo e começou a enxugar. E aí quem é almático, que não entende nada, porque está na mesa e acha que é filho, aí o que ele faz? Mas se ele bem soubesse quem é essa mulher, sabe o que ele fez? Você está aqui o tempo todo, o culto não tinha começado, não tinha nada, mas aquela mulher, ela entrou debaixo daquela mesa e você está fazendo o quê? Não está fazendo nada, não entra nem no seu quarto, nem ora, nem busca, não sabe nem quem é, mas fica reclamando, só falta fazer aquele CD arranhado, dizer, ó céus, ó vida, ó quem poderá me socorrer. Pare com isso, rapaz. Pare de reclamar, pare de murmurar. Deus, ele não está te chamando para você ficar murmurando, não, dando um atadinho. Acorde para a vida, bote o pé no chão, que o Espírito Santo está doidinho para começar a queimar dentro de você. Amém. Ele está com a disposição, né, para você não pensar que eu estou falando besteira, mas em outra palavra, você entender melhor, ele está com tanta ansiedade, mas com tanta sede que você começa ali que só o pavio. A Bíblia diz que existe um pavio que fumega. Agora olhe para a sua Bíblia. Diz que o altar, o fogo nunca se apaga. Pegue sua Bíblia que você vai achar essa palavra. O altar, o fogo nunca se apaga. Quando você está ligado, meu amigo, nessa fonte, você queima em qualquer lugar, em qualquer circunstância, pode estar o diabo tentando se manifestar. Você chega lá e procura só uma faísca da presença de Deus, e aí ele vai, opa, achei alguém que tem autoridade, e aí ele desce, vá,
corpo. Quando ele desce, o demônio fica amarrado, fica alojado, tudo fica preso, meu amigo, porque a graça tem que aparecer. Você só precisa entender isso. É o básico. Entenda o básico do básico que você reina. Amém. Você desfruta. Mas aquela mulher, ela entendeu. Aquela mulher entendeu. E aí você fica dando de coitadinho, ela simplesmente tentou achar um lugar para se sentar à mesa como filho. Mas o zalmático estava lá dizendo, se ele soubesse quem ela é. Ele foi logo dando uma cajadada, ele já gostava disso. Ele deu logo uma cajadada. Você está aqui, nem sequer pegou a água para molhar os meus pés, para limpar os meus pés de poeira. Nada, você não fez nada. Nem um pano, nada, você não fez nada. Quantos almáticos você vai encontrar no meio do caminho? Não diga nada a ele, fique calado. E na hora que o céu começar a queimar dentro de você, você fala do amor de Jesus. Aquilo que tem lhe constrangido, aquilo que tem te impactado. É isso que você tem que entender nessa noite. O culto de hoje já foi diferente do outro dia. A mesma palavra, mas já queimou diferente. Você entende isso? Você que está esperando beber a mesma coisa, não. A Bíblia diz que a palavra se renova todos os dias. Então você queria beber a mesma coisa, a mesma jogada ensaiada? Pare com isso. Deus, ele quer queimar coisa nova. Você pode pegar lá o Salmo 23, ler hoje. Amanhã você vai ler de novo. Depois de amanhã você vai ler de novo. Você vai receber uma chave que vai abrir as comportas do céu. E aí você vai entender que está tudo sendo derramado. Amém. Você só precisa estar ligado. Pegar a chave pela fé. Eu tô com um sentimentinho barato, isso é coisa de Satanás. Satanás vai lá, bota um sentimento em você. Deus veio aqui, ele me visitou. Aí eu senti um fogo, eu senti um arrepio que veio pelos meus pés. Hein? O camaradinho lá de baixo também sabe fazer a mesma coisa. Viu? Então você pega a visão, né? Entenda que você não precisa ficar sentindo nada, você só tem que entender, Deus está na minha vida, tem que dar certo e vai dar certo. A conversa é essa. Você só precisa saber o que está escrito, meu amigo. Saiba o que está escrito que você faz. Obedeça, ouça o seu pai. Quando você faz isso, você obedece e ouve o seu pai, tudo muda, tudo se transforma. Semana passada eu falei de algo interessante para a gente encerrar essa palavra, que ela tá queimando, ela tá boa, ela tá gostosa dessa palavra. E quem pegar essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo hoje, vai queimar algo dentro de você, que você vai sair daqui transformado. E quem está do outro lado da telinha vai sair transformado, se você permitir. Se você estiver distraído, você não vai pegar nada. Viu? Não vai pegar nada. Mas é professor? Não. Deus é espírito. Você está na carne, você vai pegar o quê? Nada. Ou você anda no espírito, ou você anda na carne. Você que define, meu amigo. Você quer estar mais na terra, ou você quer estar no céu? Mas eu não quero morrer agora. Você não precisa morrer agora, você só precisa entender. Quando Jesus andava pela terra, ele dizia: e vem o teu reino. E o reino de Deus está próximo. Ou seja, você não está salvo, você está salvo, você entra, pega o que está no reino e traz e joga, pega, receba. Receba aqui o amor de Jesus Cristo. Aí ele vai dar de enxadinho, não tem enxadinho certo. Na hora que a graça de Deus ela aparece, o espinho, a agulha, ela poca o balão, meu amigo. O enxadinho não fala nada, porque já perdeu a autoridade até da língua. Porque a graça de Deus ela trabalha desse jeito. A gente estava em um lugar esses dias e para você ouvir e entender, ouvir a voz de Deus, né? E você entender, quando você começa a queimar, ele fala. Se você não queima, ele não fala. Ele está tentando, ele está falando, mas você simplesmente não está no mesma sintonia. O Wi-Fi, não está ligado o Wi-Fi. O Wi-Fi que você liga seu celular é o mesmo Wi-Fi, tem uma senha. Você precisa ligar essa senha com o Espírito de Deus. Mas eu não sei como é que... Você vai entrar no seu quarto, Mateus 6,6, grave em todos os cantos da sua casa, que é para você receber isso por osmose. Mateus 6,6, aí entra no seu quarto, fecha a porta e olha em secreto. E vai descobrir que seu pai, ele não está com a mão ressequida.
O que é mão ressequida? Vai se perguntar, é a mão de enfermo, ele não está doente, ele continua com a mão grande, certo? A mão dele, ele mede o céu de fora a fora. Hoje a palavra ela é curta e rápida e grossa. É para você entender e se libertar de vez dessa conversa, desse mimimi, tá na hora de acabar, certo? O mimimi tem que acabar hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. 6, 15, 17. 1 Coríntios 6, 15, 17. Aí ele fala assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarai, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz. Não? Por certo? Porque a meretriz é uma prostituta. Aí você pega um dos membros do seu corpo e vai, se transforma, se mistura. Não está vendo que quem está se prostituindo não vai entrar? Não consegue andar na mesma dimensão do Espírito? Ou você é de Deus, ou você serve o diabo. Ah, não, mas eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus, mas você precisa sair do meio da prostituição. Não tem mais outro caminho, Existem dois caminhos. Um que vai ligar para o céu e um que vai ligar para o inferno. Ah, mas isso é falar, isso é coisa que falaram, inventaram para tirar o dinheiro do povo. Então, você fique no jeito que você está, eu não vou estar como culpado. Você já ouviu a palavra, já ouviu de outras pessoas. Se você passar para o outro lado, certo? Aí você depois vai tentar contar aos seus parentes que ficaram. Aí você vai ver lá o diabo como ele é. Porque você não quis obedecer, quis andar na prostituição. A Bíblia deixa bem claro no final do Apocalipse, já dizendo: os prostitutos, os adúlteros, não entrarão no reino dos céus. Ou você casa, ou você não entra. Ou você nasce da água e nasce do Espírito, ou você não vai entrar, meu amigo. A palavra é curta. Você não vai entrar. É você que define. Deus, ele te tirou da Babilônia lá, do Egito. Aí ele conduz para uma terra prometida, aí você não quer. Aí você vai, eu quero ficar na Babilônia porque tem uns deleites, ó. Até a palavra é bonita, deleites. Desfruta da prostituição, da promiscuidade, ou fica lá batendo um tamborzinho de leve achando que tá se enganando, né? Que Deus não está enganando ninguém. Você vai para o inferno. É a Bíblia que disse, não fui eu. Viu? Para você não pegar. Glória a Deus. 15, 16, 17. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. Ou seja, a pessoa que se deita com uma prostituta ou com um prostituto, porque tem uns camaradinhos que também faz o mesmo papel, se torna igual a ele. Ou seja, se essa prostituta se deitou com vários homens, você só se deitou uma vez só, você se torna que nem ela, ainda recebe os mesmos camaradinhos que está nela, você compartilha. Então, é melhor largar, né? Essa vida aí promíscua. 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Ou seja, você larga essa vida promíscua e para viver uma vida de propósito é diferente. Você vai andar com o Espírito Santo da graça de Deus. Então você agora recebe os 4 elementos: água, que já está dentro de você; terra, que você foi modelado pela mão de Deus; vento, foi soprado um vento dentro de você. E aí vem Jesus
e lhe batiza com fogo. Você entendeu agora? Atos 2, o que a gente falou mais cedo. Então guarde isso no seu espírito. Em 1 Coríntios 6:11, para a gente encerrar essa palavra. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, e em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ou seja, você precisa ser batizado, irmão. Eu te batizo em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você só é lavado e santificado se for desse jeito. Ah, mas irmãos, eu já fui batizado. Beleza. Irmão, eu te batizo. Quem foi que batizou foi um homem que lhe batizou. Ele adotou, o eu apareceu na frente. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo ficou por último. Mas quando você fala, irmão, seja batizado em nome de Jesus Cristo. Jesus apareceu primeiro, é Ele que dá a salvação da sua vida. É Ele que é a porta da graça. É por isso que Ele morreu de braços abertos. Ele foi para a cruz para você entender que existe o caminho da salvação, que é a porta é Ele. Você só precisa guardar isso dentro do seu espírito. E que Deus Ele venha te abençoar, né? Mais uma vez, com essa palavra, com essa direção, que você tenha entendido qual o firme propósito, qual o objetivo que Deus tem para a sua vida. Guarde isso. Se você está em um lugar e você ainda não entendeu e nem o ambiente foi transformado ainda, mas você fica com medo, você não sabe o que vai fazer, está sem direção, procure o quarto elemento. Esse quarto elemento vale mais do que uma casa, do que um carro, do que tudo que te derem. Esse quarto elemento é a obra principal da mudança da sua vida. Se ele tiver em você, a terra te obedece, o céu te obedece, tudo lhe obedece, tudo obedece o propósito, porque você é o mesmo Espírito que está em Jesus e que está no próprio Deus. Amém. E você entra naquele lugar, o lugar de descanso, e uma palavra que Deus dá, Ele transforma tudo que está em volta. Tudo vai cooperar para o bem daquele que serve a Deus. Ou seja, quem te santifica é a palavra, quem te justifica é a palavra, quem te guarda é a palavra. Até para ser guardado tem que ter uma palavra. Você entende isso? Porque até os anjos, ele dá ordem a respeito de quem tem uma palavra. Mas também você não pode andar de qualquer jeito, né? Lembre que você tem que ter os 4 elementos. Guarde isso. A mudança na sua vida está nesses 4 elementos. Os 4 elementos vai lhe apontar para o propósito. Se tudo está apertado e você mesmo assim está derramando uma palavra, é porque você está sendo ajustado a sofrer algo, para que depois você vai desfrutar do porquê você sofreu, do porquê você chorou, do porquê você queimou, do porquê tudo tem um propósito. O importante é você ouvir quem falou com você. Deus te abençoe e te guarde. Né? Não guarde mágoa no seu coração, né? Porque essa palavra ela foi dura, forte e precisa. Ela tem que ser uma cirurgia, né? Tem que cortar. Quando ela corta e queima dentro do seu coração, vai ficar marcado e impactado na sua vida. Qualquer coisa você anota na sua Bíblia essa data de hoje e você vai entender que a mudança começa quando ele te impacta, quando ele te aperta, quando ele te corrige, quando ele te chama para o lugar